Vamos então para um problema de aplicação envolvendo as leis de Kirchhoff. Para o circuito da figura, determine as intensidades das correntes elétricas em todos os ramos. Vamos aplicar as duas leis de Kirchhoff. A primeira lei, chamada lei dos nós, estabelece que em um nó, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. A lei das malhas estabelece que a soma algébrica das EDPs percorrendo uma malha em determinado sentido é nula. Então, começaremos por aplicar a lei dos nós. Para isso, precisamos supor qual deve ser o sentido das correntes em cada ramo do circuito. Nós vamos supor um sentido arbitrário e, depois que fizermos a conta, nós saberemos qual deverá ser o sentido real da corrente. Vamos supor que neste ramo a corrente I1 está apontando neste sentido. Neste ramo temos a corrente I2 e neste ramo temos a corrente I3. De acordo com a lei dos nós, está chegando neste ponto, neste nó, a corrente I1 e está saindo as correntes I2 e I3, de tal maneira que I1 deverá ser igual a I2 mais I3. Vamos agora aplicar a lei das malhas. E antes de aplicar a lei das malhas, precisamos nomear as malhas. Vamos chamar este ponto de A, aqui de B, aqui de C e aqui de D. Este ponto vamos chamar de ponto E e este ponto de ponto F. De tal maneira que vamos aplicar a lei das malhas inicialmente a malha A, B, C, D, A. De tal maneira que a malha fique uma malha fechada. Então, aplicando a malha ABCDA à lei das malhas, vamos estabelecer um sentido para analisar o circuito. E eu vou escolher esse sentido como sendo o sentido horário, apontando assim. Então, o que estiver no sentido de minha análise vai receber sinal positivo. Então, começando a partir do ponto A, nós temos o seguinte. Saindo do ponto A, temos um resistor de 2 ohms e a corrente I1, que aponta no mesmo sentido da análise. Então, temos mais 2I1. Continuando, passamos pelo ponto B e chegamos no resistor de 3 ohms. 3 ohms multiplicado pela corrente I2. Como I2 aponta no mesmo sentido da análise, também é positivo. Então, mais 3 vezes I2. Cheguei agora numa fonte e a minha análise está chegando no terminal positivo. Então, eu boto mais 13 volts. Não escrevo a unidade de medida. Continuando a minha análise, no sentido horário, chego numa fonte de 10 volts. Só que o meu sentido de análise vai chegar pelo lado negativo. Então, eu escrevo menos 10 deve ser igual a 0. Apliquei então a lei das malhas, a malha A, B, C, D, A. Vamos apenas simplificar esta equação e reescrevê-la. Então, temos 2I1 mais 3I2 mais 13 menos 10 vai dar mais 3, vai ser igual a 0. Vamos aplicar agora a lei das malhas, a malha BEFCB. Então, para a malha BEFCB, nós temos o seguinte. Partindo do ponto B, nós temos uma fonte. E nosso sentido de análise chega no terminal negativo. Então, eu escrevo menos 14 volts. Prosseguindo, chegamos a um resistor de 4, onde passa a corrente I3. Como I3 tem o mesmo sentido da minha análise, eu escrevo mais 4 I3. Prosseguindo, chegamos a uma fonte
onde nosso sentido de análise chega no terminal positivo. Então, mais 3,5 volts. Chego agora no resistor de 1 ohm, onde passa a corrente I3. I3 aponta no mesmo sentido de análise, então eu escrevo mais 1 vezes I3. Prosseguindo, chegamos então numa fonte de 13 volts e o sentido de análise chega no terminal negativo, então eu escrevo menos 13. E, para finalizar, chegamos no resistor de 3 ohms. 3 ohms é atravessado pela corrente I2. I2 aponta no sentido contrário à minha análise, então eu escrevo menos 3 vezes I2. Isso deve ser igual a 0. Vamos então simplificar esta equação, né? Escrevendo ela na forma mais simples. Vamos então escrever o seguinte: isso aqui então vai ser equivalente a menos 14 mais 3,5 menos 13 vai dar menos 23,5. 4 e 3 mais 1 e 3 vai dar 5 e 3. Então vou escrever primeiro aqui 5 vezes I3 menos 3 vezes I2, menos 14 mais 3,5, menos 13, vai dar menos 23,5. Isso deve ser igual a 0. Temos então um sistema constituído de 3 equações e 3 incógnitas. Vamos explicitar as 3 equações. A primeira equação surgiu quando nós escrevemos a lei dos nós. A equação I1 igual a I2 mais I3. Uma equação, 3 incógnitas. A segunda equação surgiu quando aplicamos a lei das malhas à malha ABCDA, que é a equação 2I1 mais 3I2 mais 3 deve ser igual a 0. A terceira equação surgiu quando aplicamos a lei das malhas ao circuito, a malha BEFCB, que, escrevendo aqui na ordem, vai ficar menos 3I2 mais 5I3 menos 23,5 deve ser igual a 0. Esta é, então, a equação 3. Temos, então, um sistema de equações com 3 equações e 3 incógnitas, e podemos optar por resolver utilizando o método da substituição, ou, se você preferir, utilizando o que você aprendeu em matemática em sistemas lineares. Aqui, optaremos por resolver utilizando o método da substituição. Vamos então substituir a equação 1 na equação 2. Então, a equação 1 nós vamos substituir na equação 2 aqui. Então, substituindo a equação 1 na equação 2, nós obteremos o seguinte: 2 vezes I1, quem é I1? I2 mais I3, somado com 3 vezes I2 mais 3, deve ser igual a 0. Resolvendo essa equação e simplificando, vai ficar 2 vezes I2 mais 2 vezes I3 mais 3 vezes I2 mais 3 deve ser igual a 0. 2 e 2 mais 3, 3 e 2 vai dar 5 e 2. Então, 5 e 2 mais 2 e 3 mais 3 deve ser igual a 0. Agora, comparando esta equação com a equação 3, nós temos um sistema de equações onde temos 2 equações e 2 incógnitas. Vamos então reescrever aqui a equação 3, que é menos 3 vezes I2 mais 5 vezes I3 menos 23,5 deve ser igual a 0. Esta é a nossa equação 3. Comparando estas duas equações,
temos um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas. Vamos então resolver este sistema pelo método da adição. Vamos multiplicar a parte de cima por 3 e vamos multiplicar a parte de baixo por 5. Ao fazer isso, nós vamos obter 5 vezes 3 vai dar 15 e 2, mais 2 vezes 3, 6 e 3, mais 3 vezes 3, 9, igual a 0 vezes 3, 0. Multiplicando da de baixo por 5, vai ficar menos 3 e 2 vezes 5, vai dar menos 15 e 2. Mais 5 e 3 vezes 5 vai dar mais 25 e 3. Menos 23,5 multiplicado por 5 vai dar menos 117,5. Isso tem que ser igual a 0. Este sistema de equações pode ser então resolvido por adição. Somando as duas equações, temos então que 6 e 3 mais 25 e 3 vai ser igual a 31 e 3. Então, 31 e 3, mais 9 menos 117,5 vai dar menos 108,5. Isso deve ser igual a 0. Onde o que nós fizemos aqui foi somar as duas equações. Logo, I3 vai ser igual a 108,5 dividido por 31. Logo, I3 vai ser igual a 3,5 ampere. Encontramos então o valor da corrente I3 que atravessa o circuito.